Olá, bom dia a todos, meus queridos irmãos, amigos que estão nos assistindo. Hoje é terça-feira, estamos aí no sexto dia aqui da nossa jornada sobre vida plena. E aí, tá melhorando sua vida? Esses conselhos que a gente tem estudado na palavra de Deus, esses comentários? Eu espero que sim, meus irmãos. Espero que você esteja aproveitando. Se você de repente não assistiu algum vídeo, volte no vídeo, leia o material, né? Faça de fato desses momentos edificantes na sua vida. Amém? Hoje o nosso tema é saúde familiar. Nossa, Giovanni, será que isso é importante também? Será que existe como a gente não ter uma saúde familiar? Sim, irmãos. Tem muita gente que a família está doente. E a família, ela é um dos nossos pilares da vida. Uma vez que a sua família não está bem, você também não estará 100%. Você não alcançará o objetivo aqui desse estudo, que é a vida plena. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, baseado no verso que está em 1 Timóteo 5, verso 8, que diz o seguinte: Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que os descrentes. Que verso ao mesmo tempo pesado, irmãos, para nós, mas também é um tapa para a gente acordar e ver a vontade de Deus para a nossa vida. Satanás às vezes põe tantas coisas na nossa vida, até coisas boas, não estou falando de coisas ruins, mas nos atarefa de tantas coisas, que às vezes a gente não tem tempo para os próprios da casa. E aqui diz que aquele que nega a família é pior do que o descrente. Imagina? Então, irmãos, a gente precisa sim entender a vontade de Deus para nossa família e mudar, de repente, alguns hábitos. Vamos lá então. Hoje a gente vai falar sobre dois tópicos aqui. O primeiro é o poder do lar para o bem da sociedade. Eu gostaria de ler um trechinho aqui que diz o seguinte: o coração da comunidade, da igreja e da nação é o lar. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja e a prosperidade da nação dependem das influências domésticas. Deus quer que as famílias da terra sejam um símbolo da família do céu. Os lares cristãos, estabelecidos e mantidos conforme o plano de Deus, estão entre seus meios mais eficazes para a formação do caráter cristão e para o avanço de sua obra. Isso aqui está escrito lá no livro Mente, Caráter e Personalidade, de Ellen White, página 130. Então veja, irmãos, tudo começa dentro do lar. Tudo começa ali com o casamento entre o homem e a mulher, conforme a vontade de Deus. Isso é o primeiro pilar de um lar saudável, o casamento entre um homem e uma mulher que se amam, que desejam se respeitar, que desejam crescer juntos em Cristo Jesus e que se desejam se tornar também participantes de uma igreja, ou seja, de um povo que segue as leis de Deus. Esse é o objetivo de um casamento. E irmãos, consequentemente com esse casamento vem o que? Os filhos. E os filhos ali crescendo nessa atmosfera sagrada que o casamento foi criado por Deus, lá na criação. Deus criou o homem e a mulher. Nessa instituição sagrada nascem os filhos. E quando o casamento é instituído sobre Jesus, que é a rocha, né? E a rocha quer dizer sobre a Bíblia, porque é a palavra de Deus. Então, se a sua família ela é instituída sobre a palavra de Deus, em cima dos princípios divinos, você pode ter certeza de que seus filhos vão ter uma formação do caráter também baseada nas coisas de Deus. E isso, como diz aqui o texto, ele é uma influência positiva para a sociedade. Você já imaginou se toda a família se preocupasse em se solidificar em cima da Bíblia, dos princípios bíblicos? Como que o mundo não seria diferente? Com certeza, né, meus irmãos? Mas infelizmente hoje as pessoas elas entendem o casamento como algo banal, algo carnal, busca prazeres. Tem muitos cônjuges que buscam
o prazer individual e não se preocupam com a felicidade do outro. E isso naturalmente às vezes nem se prolonga, o casamento acaba cedendo e cada um vai para um lado, e às vezes o filho ou ele já é adolescente, já vai se virar sozinho, ou ele é arrastado por uma das partes, e ficam ali traumas, ficam ali partes vazias, porque não é completo um lar onde não existe um homem, uma mulher, uma mãe, um pai e os filhos. O lar completo, ele deve ser constituído de todas essas partes. E aqui diz que ele deve simbolizar a atmosfera do céu. A sua família, meu irmão, minha irmã, ela deve ser um pedacinho do céu. Da porta para fora, a gente não consegue ter todos os cuidados que a gente consegue ter com a nossa família. Mas da porta para dentro da sua casa, você pode escolher o que você coloca na sua televisão, a música que você escuta, os livros que você lê, o tipo de alimento que você oferece. Tudo isso, o carinho, o amor, tudo isso você consegue escolher dentro do seu lar. Agora, muitas vezes, quando a gente sai da porta para fora, para esse mundão aí, a gente não escolhe a música que o comércio está colocando, a gente não escolhe o que o professor, a professora vai ensinar lá para os nossos filhos na escola, a gente não escolhe. Mas por isso que a gente tem que fazer a boa base da nossa família dentro do nosso lar. Que possamos, irmãos, nos firmar nessa certeza. E o último pedacinho que eu gostaria de ler aqui é que a juventude e a infância de hoje determinam o futuro da sociedade e que esses jovens e essas crianças hão de ser dependentes do lar. Então veja, irmãos, o futuro da nação são as crianças, são os jovens, os adolescentes de hoje. E a forma como eles vão ser lá no futuro depende do lar que eles habitam hoje. Tem um outro tópico que diz aqui que o amor não pode existir sem se expressar. Aqui diz assim: muitas vezes é nossa própria atitude, a atmosfera que nos rodeia, que determina aquilo que os outros nos revelará. Existem muitos que consideram a expressão de amor como uma fraqueza, mantendo assim uma reserva que repele os outros. Esse espírito detém a corrente de afinidade. Uma vez que os generosos impulsos sociais são reprimidos, eles ficam atrofiados e o coração torna-se desolado e frio. Devemos nos precaver contra esse erro. O amor não subsiste por muito tempo sem se expressar. Não permita que o coração daquela pessoa que está ligada a você pereça à míngua de bondade e simpatia. Mente, caráter e personalidade, página 156. Quantas pessoas, meus irmãos, quantos casamentos têm se acabado porque o amor não é expressado? Você ama a pessoa que está do seu lado? Você aprendeu a amar a pessoa que está do seu lado? Que o amor não é um sentimento, é uma ação. O amor, ele na verdade, só é completo se ele é expressado. Deus não é amor, segundo a sua palavra, a palavra de Deus? Deus é amor. Como que a gente sente esse amor de Deus? Através da expressão de amor, que é a sua palavra. Deus, ele se expressa por nós, o amor de Deus, ele é expressado através da sua palavra. Ou seja, nós também, quando falamos assim, eu te amo, se ficar só por palavras, o que acontece? Isso não tem sentido. O amor, ele deve ser expressado no lar, seja para com o cônjuge ou com os filhos. Faz quanto tempo que você não chama seu filho, senta com ele e diz as palavras eu te amo, mas também se expressa para ele, fala assim, olha, o pai, a mãe aqui gostaria muito que você fizesse isso, o pai não está gostando de algumas coisas. Falar com amor, se expressar com amor, falar o que tem que ser dito, mas com amor. E Deus também, ele nos fala assim. Qual que é a lei do amor? A gente sabe os 10 mandamentos. Lá tem muitas coisas pedindo para a gente não fazer isso, não fazer aquilo, mas tudo isso Deus nos pede com amor.
porque ele sabe que para o amor continuar existindo entre ele e nós, precisa ter uma lei. E essa lei é para quê? Para nos manter perto dele, né? Por isso, irmãos, nós precisamos, dentro do nosso lar, aprendermos e desenvolvermos esse hábito de se expressar. Porque aonde o amor não é expressado, ele se minguará e haverá falta de bondade e simpatia. Que Deus possa nos dar força nesse dia para, primeiro, cuidarmos dos nossos. Para que primeiro a gente seja um exemplo, uma testemunha de Jesus no nosso lar. E depois então a gente vai falar para as outras pessoas. Porque novamente eu repito o verso de 1 Timóteo 5,8. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé. E é pior que um descrente. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos fortaleça mais uma vez com a tua palavra. Vamos orar? Poderoso Deus, Pai que estás nos céus, abençoe-nos nesse dia, que possamos meditar nesse verso e possamos nos dedicar mais à nossa família e que primeiro, Senhor, essa luz que buscamos a cada dia na primeira hora da manhã, primeiro ela se reflita sobre a nossa família, Senhor, e depois assim nós consigamos também refletir para as outras pessoas. Nos ajuda a não sermos descrentes, mas totalmente crentes, fervorosos e fiéis a Ti pela Tua palavra, Senhor. Fortaleça a nossa família, que o inimigo não tenha vez sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e até amanhã.